Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas. Assunto de hoje, inveja. Um sentimento que corrói, que dói muito mais a quem o sente do que a pessoa a qual esta sente. Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo o Dr. Alexandre Benz, psicólogo, terapeuta, escritor, já com 3 livros publicados e que se formou recentemente em artes dramáticas. É isso, doutor Alexandre? Verdade. Boa tarde. Obrigado, Silvia, que você continue com esse sucesso magnânimo que você tem aqui no seu programa. Mulheres Poderosas, e como as mulheres são poderosas, não? Somos Verdade. sim. E eu concordo e afirmo sempre por aqui que todas nós, pelo fato de nascermos mulheres, já somos poderosas. Concordo. Eu que sou um cara extremamente feminista, eu vou concordar sempre. Alexandre, Obrigado. que bom tê-lo de volta aqui no programa. A gente adora, é dia de festa. A gente marca um tema quando Alexandre vem aqui, mas a diversidade de assuntos é enorme sempre, porque precisava ter umas 3 horas de programa, né, Alexandre? Fantástico. Obrigado, Silvia. Obrigado. Olha só, abri o programa falando sobre esse sentimento, a inveja, né? Que é algo que corrói mesmo quem sente, muito mais do que ao outro que está recebendo isso. Queria que você falasse um pouco dessa história. Não tenha sombra de dúvida nenhuma, né, Silvia? Veja, a gente pode falar de novela aqui? Pode falar de tudo. A gente tem a novela, você tem a novela das 9 Império, que desde o começo mostrou a Cora, que era no começo a Marjorie este ano, né? Depois passou para a Drica Moraes, aí parece que ela ficou doente e voltou, e o autor ali deu um jeito de fazer uma plástica, bem né? Bolado lá e ela voltou de novo. E ela tinha o quê? Ela tinha a inveja da irmã por a irmã ter o José Alfredo, né? E você vê que o cara não era rico, era um cara que veio ali do Nordeste para fazer a vida no Rio de Janeiro e tal, mas a inveja não está atrelada ao sentimento econômico, pode estar também, mas principalmente ela está atrelada àquilo que o outro tem, àquilo que o outro deixa de ter. Então, ou aquilo que o outro é em si. Fantástico, e sim. E a irmã dela simples, casada, se apaixonou lá pelo cunhado, né? Tudo é possível na vida, não estamos livres de nada, infelizmente, e ela desenvolveu essa inveja louca e, paralelamente à inveja, a obsessão pelo outro. Quando ela tenta ter o José Alfredo, não é que ela ama o cara, não é que ela é apaixonada por ele. Ela tem uma fantasia ilusória desse sentimento, mas no inconsciente dela, qual que é a leitura? Assim que eu consegui o José Alfredo, mesmo a irmã já tendo morrido, eu liquido com a figura dela. Então o invejoso, ele pensa assim, ele quer subtrair o que o outro tem, e quando há essa subtração, ele se sente num patamar mais elevado. Qual é o mecanismo que desencadeia esse sentimento, essa inveja, doutor? Tem uma coisa definida a partir de... Porque eu vejo pessoas, e já tive situações as quais eu vivi na pele, tá, de conviver com pessoas assim, e que ou eu não percebia, ou isso desencadeou-se depois de um tempo. O que você falou do perceber é correto, porque justamente o que acontece? Não adianta alguém ter inveja do Tom Cruise, ou da Vera Fischer, ou sei lá de quem, qualquer outra pessoa que não tem acesso. Porque para o invejoso operar na vida da pessoa tem que ter um acesso. Sem esse acesso pessoal, você pode ter inveja de quem for. Está até no meu livro que eu te dei. Que já nós vamos falar sobre os livros. Eu chamei de inveja aleatória ou inveja desproporcional. A inveja aleatória é quando você passa na rua, você vê um cara simpático, com uma namorada, uma mulher muito bonita, e a pessoa tem inveja dessa pessoa. É aleatório por quê? Porque vai passar por aquele momento e acabou. E a inveja desproporcional é quando você se compara com Gisele Bündchen ou com, sei lá, Al Pacino, não importa, qualquer ator aí, qualquer pessoa da mídia, onde você tenta se comparar com aquela pessoa, mas você não pode, porque é totalmente desproporcional. Por isso que chama. Então você tenta menosprezar, mas em qualquer tipo de inveja, sempre o desdém, sempre o menosprezo pela atividade do outro, pelo que ele é, pelo que ele deixa de ser, pelo que ele tem, sempre vai constar, né? Esse sentimento de inveja, ele começa geralmente com uma comparação
Poxa, mas a Silvia tem essa camisa branca, eu não tenho, já começa por aí. Essa comparação vai gerar uma... Isso eu estou falando do mecanismo do começo até o final. Do start da coisa até o... Então começa sempre com uma comparação, sempre comparando. Por que fulano de tal tem, ou por que fulano de tal é e eu não sou ou eu não tenho. Essa comparação vai gerar o quê? Vai gerar uma inconformidade. Essa inconformidade vai gerar uma neurose na pessoa, vai gerar um estado de conflito muito grande. Conflito esse que não dá para ter pena porque é totalmente desvirtuado dos conflitos reais que todos nós temos, né? E aí, a partir dessa inconformidade, vem o quê? Vem a frustração. Né? O invejoso é um exímio frustrado, Freud falava isso muito bem. E aí, a partir daí, cria-se o mecanismo do quê? Da raiva e do ódio. Não existe inveja sem a presença da raiva e sem a presença do ódio. Aí você pula... É angústia porque eu não tenho, porque eu não sou... que acaba gerando essa raiva, esse ódio. Exato. Então a gente pode dizer que pessoas invejosas são... amarguradas. Também. E que medo. Que medo! A sua amiga, você confiou a sua vida naquela sua amiga. Né? Poxa, amiga, eu conheci um cara muito legal, ontem a gente fez isso, fomos no cinema, fizemos isso. E a amiga, é mesmo, amiga? E ela está lá maquinando quantas e quantas mulheres vão roubar o namorado da amiga? Ou em novelas, ou em filmes, e principalmente na vida real. Mas assim... só para terminar o que faz com que essas pessoas sejam... O que é isso que detona essa inveja? É isso que eu estava falando, a comparação... Algumas pessoas são isentas totalmente e outras... Não. Sim. Só para terminar, então, né, retomando um pouquinho. Então vem essa comparação, aí vem a inconformidade e aí vem a frustração. Aí esses três itens são muito importantes para gerar a raiva e o ódio, que já poderiam estar ali e a pessoa não percebeu. Porque o invejoso também pode não se perceber que ele é invejoso. Ele já é, mas ele não sabe, ele só sabe a hora que esse mecanismo explode. E aí ele percebe ele como invejoso. E aí vem o quê? Vem as atitudes destrutivas. Autodestrutivas. Não, destrutivas. Com referência ao outro. E, além disso, as atitudes premeditadas, maléficas. Então, ele sempre vai premeditar. E aí que está composto todo o quadro dele em relação à vida do outro. Ele vai viver em função daquele outro. Ele deixa de se viver, ele deixa de fazer as coisas que ele gostaria de fazer na vida. Isso é importante. Por isso que ele é frustrado, né? Por isso que tem a frustração na sua personalidade. Aí ele vai canalizar toda a sua energia sexual, toda a sua libido sexual vai ser direcionada para destruir o outro. E ele vai ficar num processo, um processo cíclico constante. Porque quando ele chegar... Que não deixa de ser autodestruição também. Porque se você vive em função em destruir o outro... Mas é que o outro que vai sofrer mais. Porque o invejoso tem uma patologia mental. A inveja é uma patologia, né? Veja, a gente está falando de um sentimento, que é o sentimento mais antigo, talvez o mais antigo do mundo, negativamente falando. Porque está na Bíblia, né? Mesmo quem não é religioso está lá, não importa. Caim e Abel. Né? Por que matou? Matou pelo ódio, matou pela inveja. Então, no meu livro, em muitos pontos, eu até comparo a questão da inveja. Não é um livro de religião, nem tenho capacidade para isso. Sou religioso como todos nós, mas não é disso que eu trato e trabalho. Mas, por que não comparar a inveja a Lúcifer? Tem uma atitude luciferiana, assim. Né? O anjo caído, a inveja, enfim... a inveja está ligada a tudo que é maldade, a tudo que é escuso. São pessoas más, de índole má? Opa. Na sua grande maioria, sim. De índole má, em sua grande maioria. Não existe, então, aquela história do invejinha do bem? Não tem. Tá. Tem invejinha do bem? Nessa terminologia de vez que você em quando tá falando... eu uso essa frase, eu vejo lá nas mídias sociais
uma amiga, um amigo numa praia gostosa e você está naquele dia ruim, você abre o Face e eu escrevo lá, nossa, que invejinha do bem, né? Tem, mas não com essa terminologia que você está falando. Porque o que vai mudar? Esse esquema que eu falei da comparação, da inconformidade, da frustração, da raiva, do ódio, das ações premeditadas destrutivas e maléficas, não vai existir. Vai existir o quê? A admiração. Poxa, sei lá, fulano de tal chegou lá, como cantor, ou como atriz, ou como ator, como atriz, sei lá, cantora, não importa. O que vai acontecer? Você vai curtir aquela pessoa e quando ela estiver ruim, você vai ficar ruim também. Você vai ter aquela pessoa como modelo. Poxa, eu queria ser igual ela, que legal. Aí sim não é inveja, aí é uma admiração que você tem e você usa essa pessoa como o seu trampolim para que você consiga realmente também chegar lá. Sim, então você pode olhar no Face, poxa, minha amiga está, sei lá, está em Bora Bora no Tahiti, não importa. Né? Você vai lá, queria estar lá, então você vai lá, trabalha, junta a grana e vai. Ou minha amiga conseguiu um belo namorado, você vai lá e vai também. É um sentimento de impulso, é algo que é um te sentimento impulsiona para buscar sim. também. Mas ladeado, sim, mas essa que é a principal diferença. Ladeado pela admiração. Então, essa inveja branca ou inveja boa, sei lá, inveja não tem cor, inveja é uma só. Que as pessoas falam, elas têm razão no que falam. A gente está falando, então, a gente usa a terminologia inveja branca, inveja boa, mas, na verdade, é um grau, um graduar, assim, é um grauzinho leve de inveja, que é aquilo que te impulsiona para ir buscar aquilo que outros conquistaram, te dá um impulso. Exatamente, porque você vai ter a admiração. Então, nesse ponto, ela é benéfica. Totalmente benéfica, porque você vai ter a admiração pela pessoa. E sim, respondendo a sua pergunta, que você perguntou agora há pouco tempo atrás, existem pessoas completamente isentas de inveja, que podem ter nascido pobres, viver pobres, morreram pobres, mas com uma índole de alma muito boa. Né? Porque a inveja é um problema de alma, é um problema realmente de psicológico, é um problema de ruindade mesmo da pessoa. A pessoa é invejosa, ela faz aquele olhar ali. Mas existe uma forma dessa pessoa que tem a consciência de ser um invejoso, dela acabar com isso na vida dela? E eu sou invejosa. Poucos têm a consciência, ou a maioria tem a consciência de que são invejosas. Ela vai ter que aprender a lidar com a sua frustração, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E saber que realmente ela nunca vai ocupar o lugar daquela outra pessoa. Então, a frustração pelo que ela não tem, pelo que ela não é, ou até o que seria, a gente estabelece como o mecanismo que desencadeia isso? Como um doce, né? Como um doce, todos aqueles outros que eu falei. Porque, na verdade, o que acontece? Como é que você adquire inveja? Observando o que o outro é, o que o outro tem, e você se achando, ao mesmo tempo que você se acha, porque, veja, o invejoso, ele se acha muito superior ao outro. Então, poxa, mas eu sou superior a fulano e tal. Como é que ele é o gerente? Eu já apostaria ao contrário. Não, eu apostaria que ele se acha inferior ao outro, por isso é que vem esse... Então, aí é meio complicado. Ele se acha superior, tá? Mas ele não é superior, porque ninguém é superior a ninguém. Algumas pessoas podem ter algumas qualidades, outras pessoas puderam ter um pouco mais de chance do que outras, né? Oportunidades na vida. Claro. Veja, talvez até exista por aí alguma moça que poderia cantar melhor que a Madonna e fazer mais sucesso do que ela. Mas talvez ela quem não... chegou lá foi a Madonna. Exatamente. Eu sou super fã dela, mas enfim, é isso que eu quero dizer. Às vezes você não tem a oportunidade de chegar lá. Quantas pessoas aí não são atrizes, não são atores, profissionais muito bons e que dariam um pau em muita gente que está aí na TV, mas que não tem acesso àquele lugar, àquele espaço, né? Então essas pessoas se conformam e vão viver felizes, sem raiva, sem crítica. O invejoso, ele critica muito a pessoa. Mas a inveja é um traço de caráter, está enraizada na sua personalidade. Então, você essas pessoas que conseguem perceber que são invejosas, qual seria o primeiro passo para mudar essa situação? Conscientização, né? Mas é muito difícil, eu desconheço, porque a gente está falando de caráter.
Então, Cara, uma coisa que está ali tá impresso... ali, veja, você já deve ter... Eu nunca vi, mas você já... Quer dizer, porque eu nunca fui para lá, mas Torre de Pisa é inclinada. Você vai conseguir reverter aquela inclinação? Você não consegue. Derrubar e... Não, você derruba, acabou. Você construir. Planta uma árvore torta, você não consegue reverter. O caráter é igual, né? Então, o que acontece? O caráter ele se forma no feto, a partir do momento da concepção, e vai até os 6, 7 anos de idade. Até os 6, 7 anos de idade, ele já está praticamente fechado. Tudo que a pessoa vai ser no futuro vai ser em função da formação desse caráter que vai mudar a sua personalidade. Ou ainda, no caso da inveja, você pode herdar, que aí é o temperamento, que é outra coisa que não tem nada a ver com o caráter. O temperamento, ele é herdado. O caráter é adquirido, tá? Isso é muito importante. E o temperamento você herda via DNA. O caráter você não herda via DNA. Você adquire a partir do momento das suas formações de vida, exatamente, familiar, ambientes, enfim. Essa inveja pode ter sido herdada, sei lá, você tinha um tio invejoso, uma tia invejosa, não sei, um pai, uma mãe. Você pode adquirir ali algumas células de DNA. Gente, quanta coisa está justificando essa história que você está me contando aí. Estou pensando aqui em algumas pessoas que têm mães que são assim, coitadas. Olha, posso te falar uma coisa? A pior desgraça que tem para uma mulher não é perder o namorado para uma amiga invejosa. A pior desgraça que você tem é ter uma mãe invejosa. Eu já vi algumas, tem inveja da própria filha, entende? Ou das próprias filhas. Isso é muito triste. Porque qual é a sua figura maior na Terra? É a mãe ou o pai. Agora, né? Como é que a gente convive? Como conviver? Vamos dizer, eu ia tocar nesse assunto, eu ia perguntar sobre a convivência, mas estava pensando no nível assim de amizade. Como você conviver? Você é obrigada a conviver no caso de trabalhar junto com alguém. Porque quando é uma amiga, você se afasta, né? Alguns casos, como no trabalho, uma colega de trabalho, não tem como você não conviver com isso. E agora você está me dando um outro elemento para a gente também conversar sobre mães ou pais. Ou seja, como conviver com pessoas às quais você é obrigado a conviver. Não tem como escapar e que sofrem desse desvio aí de caráter, a gente pode chamar assim? Pode, que é. Um transtorno, né, de um caráter, um transtorno psicológico, um transtorno mental. Eu nunca vi particularmente a inveja de um pai para um filho. Deve existir, claro. Eu não vi, particularmente, na minha pesquisa e tal. Meu livro de inveja, quando eu terminei, eu demorei 15 anos para fazer, porque foi elementos que foi o primeiro. Foi o primeiro, exato. Usei a Califórnia, onde eu morei, como pano de fundo, uma história muito bonita. Né, totalmente fictícia, mas uma história muito legal. Mas vi várias mães com inveja das suas filhas, não em relação aos seus filhos homens, mas em relação às suas filhas mulheres. Tá? Lembrando também que não existe a inveja entre sexo oposto. A inveja é sempre de sexo para sexo. De uma mulher para um homem, não homem existe. Para uma mulher, da mulher para mulher, de mulher para mulher, do homem de homem para o homem. Tá? Você pode ter inveja, talvez, do que o homem tenha, se você for mulher, ou vice-versa, mas não inveja da pessoa. Por isso que não existe não existe toda aquela... você fica ali maquinando no seu cérebro o que você vai fazer. Não tem. Não tem. Né? E daí como é que a gente convive com isso? Então, no caso de profissional, trabalho, empresa, eu acho que eu posso até dar uma dica aí para o seu telespectador. Inventa uma história qualquer e conta essa história para essa pessoa que você supõe que ela seja invejosa. Que você supõe. Essa pessoa vai espalhar no seu ambiente de trabalho o que você contou. O invejoso, ele não segura segredo, ele passa para frente. Ele não só segura, como ele aumenta e como ele inventa. Tá? Até parece o Nelson Rubio falando, né? Eu aumento, mas eu não invento. Mas o invejoso, veja, tá? Ele é um exímio fofoqueiro. A fofoca faz parte da constituição de um invejoso. Não a fofoca de revista. Não é esta, nem de programas de TV. Não é isso que a gente está falando. É a fofoca real da vida. Exatamente. Daquela que cerca ali. Daquela que você confidenciou alguma coisa e essa pessoa foi lá e soltou para frente. Né?
O invejoso, ele vai sempre se aproximar de você. Hoje em dia, com toda a parafernália eletrônica que a gente tem, SMS, e-mail, WhatsApp e tudo mais, Face, as mídias sociais, exatamente. A pessoa vai ser invadida pelo seu suposto amigo ou suposta amiga, porque essa pessoa tem que fazer parte da tua vida. Você não pode soltar essa pessoa para que ela tenha liberdade, porque para o invejoso você não pode perder o controle, você tem que ter o controle da vida do outro. Por isso essa obsessão, por isso a obsessão da Cora em relação ao comendador José Alfredo. Você entende? Você quer aquilo, você vive numa obsessão constante. Né? Você pensa, pô, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. E eu já vi pessoas, eu atendi um advogado uns 3, 4 anos atrás, não atendo mais essa pessoa, e ele tinha inveja de um funcionário que ganhava, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de vezes menos do que ele. O cara era estagiário, mas porque o cara tinha uma namoradinha e vivia feliz. E ele chegou até você por esse motivo? Ele procurou não, isso rolou tratamento? Na terapia. Foi uma coisa casual que foi detectada. Mas uma coisa que me motivou a escrever, esse cara, como tantos outros que passaram comigo, eles relatavam uma coisa. O que ele relatava era igual, o sentimento era igual a outra pessoa, a outra mulher que veio, que não tinha nada a ver com ele, nem se conheciam. E do mesmo jeito, os invejados, ou as invejadas, relatavam também o que acontecia. Só que o propósito do livro é mostrar como é que o invejoso age, para eles aprenderem a se detectar. Porque qual é a combustão do invejoso? É você mesmo, você que dá a energia para ele, você fala da sua vida. Poxa, hoje eu vou sair com uma bela mulher, tal, uma morena linda, uma loira maravilhosa que eu conheci nem importa. O invejoso já vai estar lá esperando você chegar para colher os dados do seu passeio, da sua saída. Pois é, eu tive o desprazer, até comentando, né? Tive o desprazer de ter um curto espaço de tempo aí da minha vida de convivência com uma pessoa assim, e que todos nós temos, o tempo todo, tudo que você disser ou conversar, mesmo conversas casuais, são elementos para que ela utilize isso. Então, por exemplo, o que você... Ou você está triste hoje? Não, estou meio cansada, meio de saco cheio. É como se essa pessoa guardasse isso dentro de uma caixinha. Num outro dia, no meio de uma outra conversa, o que você fazia antes de apresentar programa? Eu trabalhava em rádio. Guarda um outro elemento nessa caixinha. E num determinado momento, ou então, o que você acha do Dr. Alexandre? Eu acho uma pessoa legal, gosto dele. Mas aí não foi satisfatória a resposta. Aí cutuca mais. Mas você não acha que ele é, sei lá, chato? Não, algumas vezes ele é chato. Tá. Ou seja, né, um exemplo. Entendi. E pega esses elementos e guarda. Porque aquele... Na hora propícia vai soltar. Exatamente isso. E isso, você começa a perceber as maldades que essa pessoa vai destilar, não naquele momento da convivência, mas no momento em que alguma coisa que você não fez não esteja do agrado dessa pessoa. Fantástico. E é justamente nesse momento que você está citando que a pessoa vai ter o quê? Ela vai ter o seu orgasmo mental. Porque o invejoso, geralmente, ele não tem um orgasmo sexual normal. Ele não consegue. Mesmo que ele tenha, mesmo que ele saia, mesmo que ele tenha uma atividade sexual ativa, ele não consegue realmente chegar ao clímax, chegar ao orgasmo. Que dado interessante. Ele só chega ao orgasmo via mental. Que isso, então, tem relação com o fato de grande parte dessas pessoas serem consumidoras, vamos dizer assim, do sexo. Então, até essa pessoa que eu estou citando, um dia alguém disse: nossa, a outra parece ela é voraz no sexo. Quer dizer, está sempre em busca e não vai conseguir, porque esse orgasmo não é físico. Exatamente isso. Olha que relação interessante, né? Foi uma pesquisa longa. Você perguntou da mãe. No caso da mãe,
No seu ambiente de trabalho como da mãe. São pessoas que você é obrigado a conviver, falei, não dá para afastar. Dá para você dar as dicas. A dica que eu dei é essa, de você soltar aí uma fofoca. Aí você detectou. Você inventa, isso. E tenta observar também, porque se você veio trabalhar com uma roupa, sei lá, de qual marca, não importa, ou não, você pode ser imitado. Porque aquela pessoa vai comprar igual. Justamente. E é justamente ali que ela se sente superior a você. Porque, poxa, eu comprei a blusa igual a da fulana, mas a dela já usou 2, 3 vezes, a minha é nova. Né? Sempre vai procurar alguma coisa sempre. Que a torne superior a você ou a sua atitude. Exatamente. Porque o invejoso, ele se acha superior a você. Só que ele percebe que ele está num grau de inferioridade porque você está lá e não. Então ele vai tentar o quê? Ele vai tentar destruir cada vez você. Mais. Isso. Até conseguir chegar lá. Geralmente, para os homens, os objetos requeridos é a ascensão de poder, né? Ele vira um alpinista social porque ele pode tentar casar com uma mulher rica, alguma coisa assim. Isso é fato. Isso é fato. E tenta compensar ali as suas frustrações em grandes brinquedos. Uma Ferrari, né? Um automóvel chique, um helicóptero, um jatinho. Então, um iate, são coisas dessa magnitude. Você tem, sei lá, 200 relógios suíços, enfim. Você pode ter tudo isso, desde que você não viva para isso. É diferente. Estamos falando aqui em pessoas invejosas. Claro. Não é todo cara que tem uma Ferrari. E que também não, pelo amor de Deus. Não seja justificado a qualquer preço, lógico. Né? Que você agora, veja, uma pessoa bem resolvida de vida, com a sua vida, ela consegue comprar o que ela quer, ela consegue ter o que ela quer e curtir aquilo. O invejoso não curte. Tá, Alexandre, voltando ainda na origem da minha pergunta aí. Tá. Daí a gente já detectou o invejoso. Tá. Aquilo que a gente desconfiava, a gente já percebeu, né? Aquela pessoa que trabalha com você, ou aquela sua prima, ou a sua mãe, ou alguém que você é obrigado a conviver. Como eu me protejo disso? Porque no caso profissional, é o afastamento e a supressão de dados, ou seja, você não vai dar mais dado para essa pessoa, da sua vida. Mas aí ela vai buscar em outras fontes. Ela pode buscar. Se você for o foco dela, existe isso, ela vai, se não é alimentado, ela muda o foco e vai pegar outra pessoa? Ela pode buscar vias indiretamente, mas a partir do momento que você se afasta e você põe um ponto final nesse tipo, naquela relação de amizade, você quebra, vamos dizer assim, aquele tesão que ela tinha, mental, você quebra. Não tem um alimento para isso. Exatamente. Então não é mais igual. Porque uma coisa é eu ter a fonte direto de você, Silvia, né? Outra coisa é ter a sua fonte por ela. Então o invejoso, o que alimenta é a fonte própria. Exatamente. É a informação vinda da fonte. Especialmente. O que pode acontecer em casos de perde a graça se a informação vier por terceiros. Isso, tem exatamente. que ser da pessoa mesmo. Em casos de aproximação, porque o invejoso tem que se aproximar. Ele pode até, ou ela pode até perceber aonde que você está, aonde que você não está, e ir naquela festa para te encontrar para a pessoa totalmente. A aproximação vai ser muito rápida. Poxa, fulano de tal, sou seu fã, sou sua fã. E aí se aproxima e começa uma bela amizade baseada numa falsidade. O invejoso é falso, simulado e dissimulado. Ele consegue, ele ganha qualquer prêmio de teatro. Fácil. Porque ele sabe dissimular muito bem. Ele sabe interpretar qualquer drama, qualquer comédia, ele sabe rir na hora que precisa. Ele tem essa energia. Ele tem a falsidade. Extremamente sociável. Muito sociável. Ele tem a falsidade como o seu principal aí, fator que o leva para o seu rumo norte. E daí ele vai conseguir realmente... Mentiroso. Mentiroso, mente muito e é muito improvisado também. No caso de mãe, é um pouco mais sério. Você está falando da estrutura mais sagrada que você tem na vida. Não dá para você se afastar da sua mãe, né? Então você vai ter que conviver com você vai ter que viver com essa mãe invejosa e tentar pelo menos, olha, fui para Paris ontem, então tenta não falar tanto o que você fez em Paris, porque você vai atiçar mais a mãe ainda. E como é que estava Paris? Péssimo. Isso. E a Torre Eiffel? Não, estava mais estava tendo uma neblina ali, não deu para ver. Então assim, é isso. Agora a gente está falando... não é uma coisa comum, tá? Não é uma coisa comum, mas existe. E do mesmo jeito que pode ter uma filha que tem inveja da mãe também.
uma mãe que é uma atriz famosa, que é muito bonita, a filha não chega aos pés, poxa, mas minha mãe foi isso, eu não sou. Também tem. Acho que é mais comum, né? Até, né? Eu acho que é. De filha para mãe do que de mãe para filha. Né? Porque o sentimento de a gente que é pai, a gente sabe como é que é esse sentimento. Né? É um sentimento muito difícil de... A gente que é pai, não, você não é pai. Você é gêmeos. Pai. Verdade, que eu não sabia. Nossa, que novidade, tenho parabéns. Gêmeos lindos, amo. Um casalzinho. Que lindo. Agora, a gente traçou aí o perfil desse invejoso, né? As características. A gente... O doutor Alexandre nos contou como conviver com isso, né? O melhor que tem é mandar passear e ficar longe. Mas se não consegue, no caso de parente, você tem dúvida, solta essa historinha para você detectar se é ele mesmo, né? Inventa uma história e solta, aí confirmou que ele é o invejoso do pedaço. Não dê alimento, não alimente. Faça com que ele tenha menos possível informações a seu respeito, porque ele não tendo esse alimento vindo de você, a coisa perde a graça. Exato. Então, a gente já traçou um perfil, a gente já detectou aí coisas bastante relevantes para conviver com esse invejoso. Agora, você me contou uma coisa, você disse que sabe de vários casos e nas suas pesquisas viu mães invejosas, mas nunca nas suas pesquisas percebeu pais invejosos. Isso é um dado que a gente pode dizer, então, que a inveja é mais constante entre as mulheres? Sim, eu falei... Do que dos homens? Eu acredito que sim, Silvia, porque, veja, os objetivos são diferentes. Né? O que move a inveja feminina não move a inveja masculina. O homem não tem inveja da beleza do outro cara. Ele tem até uma dificuldade em assumir que o cara é mais bonito. Né? Quantas pessoas não tiveram inveja e ódio de Elvis Presley? Porque ele tinha todo rebolado, toda aquela beleza. Quantas vezes eu não fui no cinema ao longo da minha vida assistir filme do Tom Cruise, que eu sou muito fã, inclusive. O cara é isso, o cara é aquilo. Deixa o cara estar lá, entendeu? Brad Pitt, sei lá. O que acontece é o seguinte. Eu falei aqui do que move a inveja masculina. A inveja feminina é movida exclusivamente pela beleza, pelo cabelo. O cabelo é um excelente elemento que desencadeia a inveja. Né? A cor, o tipo, eu não sou dermatologista, né? Mas a cor, o tipo, a constituição das fibras capilares, enfim, tudo isso leva, né, à inveja. E o namorado? E a postura também, né? Mulheres de atitude isso, são extremamente... ou estudo, ou ela sabe se maquiar, ou ela tem uma roupa mais legal para uma festa. São essas coisas que vão... Quer dizer, o mundo feminino tem muito mais elementos para causar inveja do que o mundo masculino. Não tem a sombra de dúvida nenhuma, até porque no mundo masculino a inveja é uma coisa muito centrada ali no poder, né? No status social. Então, veja, um cara casa com a mulher porque ele é filho do presidente não sei de onde e vai progredir na vida. Mas não interessa outro caso, não interessa para esse cara mais nada, ele quer isso. Ele se aproxima, o alpinismo social dele vai ser decretado através desse casamento. O casamento, os famosos casamentos por interesses. Né? E são homens aí que não têm o mínimo de caráter, porque está usando uma mulher e mulher não nasceu para ser usada. Concorda? Com certeza. Aliás, pessoas não são claro, de uma maneira para serem óbvio, usadas. Óbvio, nem ao contrário. Mas são elementos muito diferentes, os masculinos e os femininos. Quando você tem uma inveja entre uma mulher e um homem, está no meu livro, aí entra um negócio, aí entra uma patologia mental chamada transtorno de identidade sexual. É outra coisa. Tá? Aí já é uma patologia mais complexa. Não é puramente a inveja. A inveja passaria a ser um elemento de uma outra patologia. Exato, então, exato. Aí quando já vem da mulher para o homem, do aí homem já é para um transtorno mental, onde a pessoa gostaria de ter nascido homem, gostaria de ter nascido mulher e odeia aquela pessoa por causa disso, mas não é porque ela é assim, entendeu? Aí é diferente.
E hoje em dia você tem todas as operações, está cheio de, né, que você pode mudar de sexo. Inclusive o pai das Kardashians mudou agora nos Estados Unidos, né, que ele ganhou as Olimpíadas de 88, acho que foi no triatlo, alguma coisa assim, medalha de ouro lá nos Estados Unidos, nossa, 30 anos atrás. E agora resolveu mudar de sexo e vai ser feliz, enfim. Pronto. Não tem problema nenhum. Agora, é só nesse caso, tá? Então a inveja, ela não é de sexo para sexo, ela é do mesmo sexo, sempre do mesmo sexo. E aí um pesquisador desse nosso tema, a inveja, está aí. Quero falar um pouco dos livros agora. Este, A Inveja, o Inimigo Oculto, que é um romance. Foi lançado em... 2 anos e meio atrás. 2 anos e meio atrás. 2013, logo, fim de 2000. Não, a gente está em... 15. Já? Acho que 2012, né? 2012, foi lançado em 2012, exatamente. Já li, é um romance muito interessante, onde existe muita pesquisa. É um romance totalmente fictício, mas extremamente baseado em atitudes do dia a dia, as quais eu criei dois amigos, né, o Jack e o Gary, onde os dois são bilionários, nasceram e cresceram em Beverly Hills. Por que Beverly Hills? Você conhece, né? Terra do riqueza e acabou, glamour. não tem nem o que falar, né? Né? A maior concentração do planeta por metro quadrado de Rolls Royce. Enfim. E os dois são super ricos. Mais do que Dubai? Mais do que Dubai. Mais do que Onde Dubai. a frota dos hotéis é o porque Dubai você tem a questão do petróleo ali, que está centrado na mão de 2, 3, 4 pessoas, né? De 4 sheiks, tal, do petróleo, enfim. Apesar que você sabe que as pessoas usam o nome sheik errado, porque sheik, sim, em árabe significa padre, né? Sheik é uma autoridade religiosa e não necessariamente um milionário. Mas ele pode ser um milionário também. E aí, Silvia, o Jack, quando conhece a Cris, que é uma bela loira de olho azul, que é a mulher da vida dele, e vai casar, aquelas coisas todas, casa, o Gary fica louco, porque às vezes tem que ter um acontecimento maior na vida do invejado, para que esse invejoso tenha o seu gatilho, né? Que possa ter despertado o seu gatilho psicológico para fazer as suas ações destrutivas. Ele vai lá e opera na vida do Jack, faz um monte de coisa, manda o cara para a cadeia por um crime que ele não cometeu, e lá na cadeia o Jack vai perceber o que era realmente aquele amigo que ele confiou a vida toda. Tal. O final é muito legal, muito gostoso. Não vai contar o final, não, porque... Não, de né? jeito nenhum. Já parei por aí. O perfil do invejoso é um dos... É o prefácio aqui do livro, o perfil do invejoso, né? É o prefácio da Lígia. E que ele traça, né? E tem uma frase, vamos ver se eu consigo ler sem óculos aqui. A nossa inveja dura sempre mais tempo que a felicidade daqueles que invejamos. De qual foi esse ator? François Roque alguma coisa. Os nomes franceses difíceis de falar. Roquefoucauld. É isso? François Rochefoucauld, acho que é isso mesmo. E aí, durante o romance... Tem algumas frases minhas, tem algumas frases de filósofos. É isso que eu ia comentar. Tá, Existem inúmeras informações reais, né? Que você, quando vai lendo, você vai, embora seja uma história fictícia, você vai identificando pontos e situações as quais você passa com a história dos personagens, né? E aí ele traça o perfil, traça esses elementos aí, vários dos quais a gente comentou aqui, que formam esse invejoso, que é um mau caráter, de regra, né? Uhum. Olha, é tão interessante, veja, a mulher ela tem inveja do namorado da outra amiga. O homem não tem inveja da namorada do amigo. Ele tem inveja porque o cara tem uma namorada. Você entende a diferença? Uhum. Então tem uma diferença muito grande. O status da pessoa ter uma namorada vai gerar a inveja no Deixa eu acompanhar o nosso horário aqui para eu não perder a hora, que tem Caetano Bedak daqui a pouco. Em 15h49 a gente ainda tem 7 minutinhos. Maravilha. Aí. E eu quero falar... Então tá aí, Alexandre Benz, Inveja, o Inimigo Oculto, Semeando Livros, editora Juruá. Ele pode ser adquirido pela própria editora ou nas livrarias Cultura. Na Cultura você encontra. Bom, eu ganhei... Já li, ganhei quando foi lançado. Verdade. Recomendo super. E aí existe, que a gente já falou, do
volume 1 aqui, O Que Era Doce Virou Amargo, com o prefácio do escritor e jornalista Fernando Jorge. Não tem nem o que falar dele, né? Volume 1, né? E agora, saidinho do forno. Verdade, está quente Última ainda. vez que Alexandre esteve aqui, nós comentamos sobre o volume 2, O Que Era Doce Virou Amargo, volume 2. É uma continuação que linha do primeiro. você segue? Uma continuação em que termos? Esse livro, um pouco eu estou pra escrevendo gente o do terceiro volume agora 2. também, que vai continuar na mesma linha. Esse livro, Que Era Doce Virou Amargo, é o seguinte, ele começa a história na cidade de Charlotte, que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Começa a história de um psicólogo que estava no seu último dia de trabalho, estava um pouco estafado e tal, e aí começou a ter algumas lembranças do pai que morreu, de uma namorada loira linda que ele perdeu. Enfim, ele resolve tirar férias e vem para o Brasil. E aí, no Brasil, ele vai passar férias em Santa Catarina, né? Tem uma bela descrição lá do estado, que eu acho lindo, por sinal. Um estado maravilhoso. O Brasil inteiro, acho que tem. Cada estado tem a sua particularidade, né, Silvia? Enfim. Sem dúvida. E aí, lá em Santa Catarina, ele conhece uma bela ruiva, se apaixona pela ruiva, mas tem medo de chegar nessa ruiva. Por causa que ele já havia sofrido, que ele perdeu a namorada e perdeu o pai, então não queria sofrer de novo. Mas isso a gente está falando do capítulo do primeiro. A gente não está falando do livro... já vou chegar lá. Porque eu já li isso. Isso. E aí, mas só para as pessoas você entenderem. continua essa história no 2? Continuo. É isso que eu queria saber, a continuidade. Porque, na verdade, o livro livro, muito, ele né? é uma história de amor, Isso. um estudo sobre relacionamento. Exatamente. Né? E aí, Silvio, o que acontece? Aí ele se desenrola com essa ruiva, ele é pedido para fazer um estudo de relacionamentos, explicando por que os relacionamentos não dão certo. Né? E aí ele chega e se envolve com ela sem saber, porque ela o seduz, num capítulo lá muito, muito gostoso que foi de escrever, e ele dopado, ele é totalmente seduzido por ela, e ele volta para a Carolina do Norte sem saber o nome da pessoa, o nome sabia, mas sem saber o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, Silvia, quando ele chega lá, ele é incumbido de fazer esse estudo, e ele fala que não dá conta de fazer, porque ele tem que trabalhar, alguma coisa assim, né, e não teria muito tempo. E elas chamam uma psiquiatra para ajudá-lo. Quando as pessoas que pediram esse estudo, que são 10, 12 amigas, fizeram isto, quem que chegou? Chegou justamente a moça que ele conheceu no Sul, e eles têm um belo romance por aí, mas pautado, né, entre os trabalhos e no final cada um foi viajar para um lugar e se reencontra no Brasil de novo, e aí que começa o volume 2. E aí no volume 2 eles aprofundam esse estudo, de novo, que é a continuação, se envolvem, casam. E ponto, para, não, você vai contar o ainda, fim, você vai contar o fim da história, começou. Chega de contar essa história. E aí, agora, eu quero saber se você dá continuidade no volume 2, porque aqui é muito interessante, no final, cadê? Onde você fala das CFMs? Aqui, você dá sugestões de músicas, Assim, eu uso algumas músicas que eu gosto na minha literatura, e tem 100 filmes analisados. Ele cita 100 músicas também? Não, 100 filmes. Músicas presentes no livro, são, em sua maioria, românticas, né? Que é o que falta nas pessoas, romantismo. Falta romantismo e sensibilidade. Independente das patologias do romantismo, eu acho que está faltando o romantismo mesmo. E tem 100 filmes sugeridos dentro das características funcionais mentais para que o leitor ele possa, poxa, mas esse aqui é o meu problema. Então, ele consegue se identificar, ele assiste o filme, se identifica mais ainda e vê o que ele pode fazer. As pessoas que compram mandam os e-mails para mim e agradecem muito e falam que tem ajudado muito. Estou escrevendo 3, que vai ser um final surpreendente, uma história que a gente não pode contar, né? Quanto tempo? Que daí eu sou certeiro, eu ligo lá para a Márcia Estível, aliás, beijo para a Márcia, que sempre atende a gente, ligo e diz, Márcia, assessora de imprensa do Alexandre, né? Da empresa Márcia Estível, eu ligo, Márcia, me manda o Alexandre semana que vem.
Tá na agenda. Então, Bom, Silvia, quanto tempo ainda para terminar, para eu marcar na minha agenda para eu poder gritar lá? Eu tô tentando trabalhar uma média de 1 hora a 2 horas por dia escrevendo. 1 hora de manhã, 1 hora na madrugada, depende. Mais que isso eu não tenho tempo. Então, eu acredito que se eu conseguir continuar nesse ritmo, eu acredito que eu acabo até julho. Olha, então, julho, agosto, mais ou menos, Mas setembro, a ideia lançamento. talvez. A ideia é acabar o final da trilogia, né, esse ano ainda. E aí eu consigo realizar um grande sonho, que é um grande sonho de qualquer escritor, ter uma trilogia. Opa! Né? E eu já faço chique, isso. Você é muito chique, não, né? Que nada. Não tem tempo, ele nunca tem ainda. tempo, só que ele cada vez arruma mais alguma coisinha para fazer. Formou-se recentemente em artes cênicas, né? Verdade. Vai atuar? Não sei ainda. Tá pensando. Vai ver se encaixa na agenda, né? Não é bem assim. Adoro. Porque eu não te disse, é uma diversidade de assunto. A gente fala um pouco do aspecto Mas psicológico, posso te falar uma a gente coisa? fala dos Já que você livros. tocou no assunto, eu não vejo como psicólogo nenhuma profissão mais difícil do que a profissão de ser ator. Ator é divino. Você tem que dar vida a uma personagem. É sempre a uma personagem, não a um personagem. E você sente que essas suas formações, elas uma complementa a outra? Não tenha sombra de dúvida Escritor, nenhuma, psicólogo... né? Sim, claro, porque você vai fazer uma personagem, você tem que saber o que o personagem é, você tem que estudar. A gente que é psicólogo fica um pouco mais fácil, porque você já estudou isso antes. Mas atuar é uma coisa fantástica. Você dá vida àquilo que você não é. Agora, eu acho, como falava o nosso grande amigo Stanislavski, você tem que estar disposto a fazer aquele papel e tem que ter realmente a atração por aquele papel, né? A identificação. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não vai conseguir, porque o papel já nasce morto. Nem adianta você partir para frente. Com toda certeza, né? assim como tudo na vida. Claro. Alexandre, mais uma vez, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço. É sempre Silvia, uma alegria obrigado. quando você vem. Você que é uma mulher poderosa, chique. Olha só, inveja ou inimigo oculto, nosso tema de hoje, por aqui conversamos com Alexandre Mendes. Que em breve, eu espero, já foram tomados os primeiros passos, que vai ser lançado fora do Brasil. Eu estou rezando muito para isso. Né? Eu acho que vai versão em inglês. Inglês e espanhol, porque como ele vai ser lançado nos Estados Unidos e também vai ser lançado na Flórida, que eu já comecei as negociações com uma editora de lá, e um dos pedidos meus foi que realmente na Flórida a colônia espanhola é muito grande, então, né? A latino-americana, então que fosse lançado nos 2 idiomas. E aí o que era doce virou amargo, volume 1, lançado 2013, o ano retrasado. Segundo volume, recentemente, o que era doce virou amargo, uma história de amor, um estudo sobre relacionamentos. É sempre uma festa, Alexandre, por aqui. Obrigado, é uma delícia. Silvia. Você vai ficar agora com Caetano, e eu costumo dizer aqui no fim do programa que eu tenho que encerrar, senão Caetano vem e me tira pelos cabelos daqui, que recebe aí o desembargador, Dr. Silvio Marques, um dos fundadores, é meu xará, um dos fundadores da APAC. Entrevista super interessante no primeiro escalão com Caetano Bedak. Eu me despeço de você desejando que a sua semana seja maravilhosa e a mensagem que a gente deixa aqui hoje: não tente ser melhor do que os outros, tente sempre se superar e ser melhor do que você. Deus nos livre dos invejosos, não é? Que fique longe da gente, que a sua vida seja leve, com foco, força e fé. Semana que vem a gente está de volta. Beijinho, até lá.